A evolução não explica a fusão genética que nos dá a capacidade de abraçar a mudança. Então, uma das primeiras perguntas que surge é criacionismo, Deus fez isso? Ou evolução, a ideia de Darwin? No passado era binário, só existiam essas duas possibilidades. Há uma terceira possibilidade. Houve uma mutação há 200 mil anos. Isso agora é chamado de mutação direcionada. Alguma força desencadeou essa mutação. Se foi consciente ou inteligente, não sabemos. Porém, todas as tradições indígenas que conheci têm sua história. Todas dizem que nem somos deste mundo, que estamos conectados. Nossa família é cósmica e por acaso está aqui agora. Os egípcios têm sua história. Os aborígenes têm a deles. Os Navajo têm a deles. Os Hopi têm a deles. A ciência também tinha uma história chamada evolução. E agora essa história está se desfazendo. Para mim, aceitar isso é o primeiro passo. Estamos prontos para mudanças. A segunda parte para mim é: temos essas capacidades incríveis. O que fazemos com isso? Como despertamos isso em nossas vidas? E é aí que entra a descoberta que mencionamos no último segmento. Só em 1991, cientistas descobriram essas cerca de 40 mil, ou cada um é um pouco diferente, mas são aproximadamente 40 mil células especializadas, concentradas no coração humano de uma forma que cria literalmente uma rede neural, mas não no cérebro, e sim no coração. É chamado de pequeno cérebro no coração. Esse pequeno cérebro pensa, sente e lembra independentemente do cérebro craniano em sua própria linguagem. Acho que todos sentimos isso intuitivamente, mas nossa cultura nos condiciona a ignorar o coração e seguir o cérebro. Mas quantas vezes você, eu ou qualquer ouvinte já teve um pressentimento? Vou te dar um exemplo perfeito. Eu tinha um amigo que ia se casar. É aqui que o espiritual se choca com a realidade. Era um amigo meu que estava se casando. Uma mulher com quem trabalhei quando estava no mundo corporativo. No dia do casamento, ela sabia que não era a decisão certa. Ela tinha dúvidas, mas naquele dia teve certeza e veio a pressão de todos ao redor. Ela seguiu em frente, ela foi até o fim. Eles acabaram se divorciando em menos de um ano, mas ela sabia. Seu coração sabia, mas somos condicionados a não ouvir. Dizemos, é só medo, nervosismo, ou algo assim, mas temos esses insights intuitivos. Quero falar brevemente sobre a realidade das memórias e do coração. Não é uma metáfora, não é um pensamento novo ou da nova era. São memórias literais. Curiosamente, cientistas e médicos vão a conferências e falam de transplantes cardíacos, sempre com histórias anedóticas. Há relatos de receptores de transplante de coração com mudanças na personalidade, orientação sexual e dieta. Um caso clássico é de uma senhora de 80 anos que só queria comer KFC. Ela nunca tinha comido KFC na vida, mas recebeu o coração de um homem mais jovem. E essa era a dieta principal dele. E os cientistas tradicionalmente diriam, interessante, não? Sabe, não é isso, não é uma coincidência? Até que um caso bem documentado ocorreu. Uma jovem recebeu o coração de uma mulher pouco mais velha. E ela começou a ter sonhos recorrentes, pesadelos. Ela sonhava que alguém a perseguia numa área arborizada. Ela tropeçou, caiu, foi agredida e assassinada. O homem dizia algo enquanto isso acontecia. Ela relatou isso aos artistas forenses. Eles localizaram um suspeito. Ele confessou e repetiu as palavras que ela havia compartilhado. Isso só seria possível se a informação fosse retida. A experiência da vítima estava no coração de outra mulher. Compartilho isso porque é assim que essa memória é real. Então, o que fazemos com tudo isso? A ciência mostra que temos uma rede neural no coração. Também temos uma no cérebro, que já conhecemos. Costumamos trabalhar com elas separadamente, mas podem se unir. Isso se chama rede neural estendida. Harmonizar coração e cérebro ativa habilidades extraordinárias. Alguns que mencionei antes, todos temos intuição que acontece. Isso ocorre espontaneamente. Como ligar para alguém e eles já estarem lá, prestes a te ligar. Isso é intuição. E você diz, que legal, sabe, posso fazer isso de novo? Como isso aconteceu? Podemos acionar essa intuição quando quisermos. Temos a habilidade, superaprendizado, harmonizando o coração e cérebro, de reter muita informação e lembrar quando escolhermos lembrar, de ativar, literalmente parar e reverter o envelhecimento, acionando os hormônios anti-idade que curam os telômeros, as pontas do DNA que contribuem para o envelhecimento. Isso pode ser intencional.
Sabemos que a resiliência à mudança está ligada à relação coração-cérebro. Então, de repente, o que descobrimos é que há 200 mil anos surgimos neste planeta. Temos uma programação genética que nos permite abraçar grandes mudanças e prosperar. Vou dar um exemplo perfeito. No 11 de setembro, eu estava na Austrália. Nem pude voltar para o meu próprio país. Peguei o primeiro voo de Sydney para LAX, um Boeing enorme. Havia menos de 20 pessoas naquele avião. Então a atendente do portão saiu com um voto de confiança e disse: "Olha, tem tão pouca gente que não vamos embarcar por fileira." Ela falou: "Este avião vai para os Estados Unidos." E disse: "Podem embarcar se quiserem, assim na lata." Eu perguntei: "Como assim?" Ela respondeu: "Se quer pegar esse avião e ir para lá, não sei o que aconteceu." Mas ela disse: "Se você quiser ir." E eu falei: "Poxa, isso tá me dando muita confiança, hein?" Isso me deixou meio na dúvida. Então eu disse: "Espera aí." Dei uma voltinha e fiz algo que amigos indígenas me ensinaram. Tocar o centro do coração. Quando você toca o centro do coração, algumas pessoas no Oriente Médio usam a palma. Os budistas fazem assim. Outras pessoas fazem desse jeito. Isso leva sua consciência para o coração, para as 40 mil células lá. E eu me perguntei: isso é um lugar seguro? Isso é bom para mim fazer? A linguagem do coração não conta histórias, não começa com introduções. Seu coração responde com palavras ou frases curtas. Muitas vezes, antes da pergunta, porque não passa pela lógica, ego, medos e autoestima. É direto. Parte da minha herança é Cherokee. Na tradição Cherokee, há uma palavra para isso. Chama-se Shanta Ishta. Shanta Ishta é o olho do coração que sabe o que é verdade para mim agora. Não sabe sobre legal ou ilegal. Não há bom, ruim, certo, errado. Diz o que é verdade para você no momento. Shanta Ishta me disse: "Entre no avião, está tudo bem." E foi um ótimo voo. Voltei a um país muito diferente. Mas havia pessoas na área de embarque que diziam: "Se ela não está confortável, eu também não vou." E eles não foram, porque isso incutiu aquele medo. E isso me afetou no início, até que eu realmente entendi a situação. Então, quer dizer, este é só um pequeno exemplo, mas quando enfrentamos situações, as pessoas sempre me perguntam: "Greg, tive este sonho, o que significa?" E eu respondo: "Não saberia dizer." Digo: "Poderia especular, mas não iria desrespeitá-lo dizendo o que seu sonho significa." Você que o teve, se você tem a capacidade de ter o sonho, tem a sabedoria de perguntar: "O que isso significa para mim? O que está sendo mostrado? O que estou aprendendo com isso?" Mas a resposta não virá da lógica. Vem das 40 mil células. E o ser humano diferente é nós abraçando todo o nosso potencial. Isso, eu acredito, é o que significa ser humano. Estar plenamente capacitado, desperto e engajado para que possamos abraçar a mudança e prosperar no novo mundo que está surgindo, em vez de nos apegarmos às habilidades limitadas, à perspectiva limitada, que nos deu todos os problemas do passado, certo? E tentar reforçar o mundo conhecido é um trampolim, uma ponte. Nunca foi para ser o fim. Foi concebido e projetado. Henry Ford foi bem claro. Ele disse: "O motor a combustão não é o fim, é um trampolim até chegarmos ao próximo passo." Não era para durar 100 anos. Nikola Tesla disse ao criar a rede elétrica atual: "Isso é temporário, é só um começo." Não era para ser o fim e 100 anos depois ainda estamos presos a isso. São pontes para um mundo melhor e somos nós a geração atual. E o que nos motiva? Vou voltar aos grandes ciclos. Este é um tempo de extremos, impulsionado por 3 ciclos de mudança raramente discutidos no Ocidente. Cada um já seria grande por si só, mas os 3 convergem em nossa época. O clima, bem conhecido, é o primeiro ciclo. Ciclos econômicos, que são variáveis. Há ciclos de 66 anos, há ciclos de 150 anos. Os ciclos econômicos estão convergindo. O terceiro, pouco falado, são os ciclos de conflito humano ligados ao magnetismo terrestre e solar. Não significa que teremos guerra quando esses ciclos subirem. Significa que ficamos vulneráveis a conflitos e, se ignorarmos, caímos na armadilha. Qualquer um desses 3 já seria importante. Os 3 convergem agora, e quando meu público vê essa convergência científica, dizem: "Meu Deus, não é à toa que o mundo parece estar se desfazendo pelas costuras." Aí está o porquê. Isso exige muito esforço pessoal e coletivo para fazer essa mudança.
Vejo o trabalho como amor por nós e pelos outros, visível nos corações, nas famílias e comunidades. É assim que fazemos. Digo ao público que todos aprendem diferente. Com tantas formas de pensar, digo ao público: tudo que sabem sobre seu mundo, coloquem numa pasta mental por enquanto. Funcionou para você até agora. O que vou compartilhar, coloque numa pasta mental chamada possibilidades. Quando algo surgir e o velho jeito não funcionar, abra a pasta de possibilidades. Vivemos num mundo de conexão. Vivemos num mundo de cooperação. Começamos a resolver problemas e pensar diferente sobre nós mesmos nesse novo paradigma. É aí que começamos a prosperar. Uma chave é abraçar essa ferramenta, harmonizar coração e cérebro para perguntarmos o que é verdade para nós. O que é certo para mim agora?